Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Descomplicado e eu quero falar para você hoje, advogado que quer começar a atuar num ramo específico do direito bancário, que é onde temos muitos clientes, onde temos muitas demandas, que são os contratos de financiamento de veículo. Eu quero demonstrar para você aqui, quando você receber no seu escritório um cliente que teve um financiamento de carro ou de moto, financiamento de veículo em geral. Você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas que financiaram um carro, pagaram 2 carros, em alguns casos elas pagam até 3 carros, e é sobre esta ação que eu quero falar. E eu tenho certeza que você que me ouve aqui conhece alguém que já pagou um carro financiado ou que está pagando. Essa é a grande, talvez a grande jogada desse tipo de ação, que ainda que a pessoa já tenha acabado de pagar o financiamento, também é possível discutir as coisas que estão erradas ali naquele financiamento. Se ela ainda não acabou de pagar, você também pode discutir isso no curso do pagamento do contrato. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você aqui é sobre o pagamento ou não, a continuidade, na verdade, do pagamento ou não das parcelas do financiamento. Você não pode dizer para o seu cliente parar de pagar as parcelas. É diferente se ele já chegar no escritório sem pagar as parcelas, com uma ação de busca e apreensão. Falaremos disso no outro vídeo, mas especificamente ele quer discutir este contrato de financiamento. Então, se ele quer discutir isso, é o primeiro passo. Você não pode falar para ele deixar de pagar as parcelas, porque se ele deixar de pagar, ele obviamente vai entrar no rol daqueles que são réu numa ação de busca e apreensão, e ele vai dizer assim: poxa, doutor, mas foi você que mandou eu parar de pagar. Então não oriente o seu cliente a parar de pagar. Segundo passo, não dê nenhuma informação, e isso aqui é uma dica muito prática, não dê nenhuma informação sem conhecer o contrato, por aquilo que você conhece, ou de repente por aquilo que o seu cliente está falando, porque assim, o cliente ele pode dizer coisas que são reais e coisas que não são reais. Provavelmente ele não lembra tudo que está escrito ali no contrato. Então, ainda muitos clientes, será que tem possibilidade? Aí fala, não, eu pago por mês tanto, e não tem como fazer uma análise sem o contrato. Sem o contrato é impossível de fazer uma análise. Eu recebo muitos contatos aqui no escritório, as pessoas atrasam, ou só aquele extratozinho onde tem a quantidade de parcela. Não, tem que ser o contrato na íntegra. Diga para ele solicitar o contrato, ou até mesmo ajude ele nessa solicitação, porque isso efetivamente será de grande valia, porque ele já vai confiar em você. Você ajudou ele na fase extrajudicial, que é para conseguir o contrato, e ali no seu escritório você vai passar a análise. O primeiro ponto é esse que eu falei: não dizer para ele parar de pagar, porque senão ele vai sofrer uma ação de busca e apreensão. Segundo, verificar as tarifas que estão sendo cobradas erradas, tarifas indevidas, tarifa de abertura de cadastro, tarifa de avaliação de bem, qualquer tarifa que seja indevida, essa é uma análise. Por quê? Quando você for fazer o cálculo para possivelmente identificar o erro nesse contrato, essas parcelas elas têm que ser suprimidas no cálculo. Ah, Diogo, mas que cálculo é esse? O cálculo prévio que você vai fazer lá no seu escritório para verificar se efetivamente tem uma cobrança errada ou não. Porque desse cálculo que você vai tirar como você vai agir efetivamente nessa ação judicial. E nessa ação judicial, você precisa ir ponto a ponto. Você precisa identificar ali as tarifas que estão erradas. Por exemplo, o contrato pode ser de 30 mil reais. Tem 3, 4, 5 mil reais de tarifas que são indevidas. Na hora que você for recalcular os juros, essas tarifas elas não vão entrar lá no cálculo. E você fazendo o cálculo, essa é a única possibilidade que você pode apresentar para o seu cliente para que ele eventualmente pare de pagar as parcelas. Mas, Diogo, como que ele pode parar de pagar as parcelas? Se
esse é mais um passo. Se você identificar que no contrato existem cobranças de juros acima da média do mercado, ou que existe cobrança de juros compostos. O que é cobrança de juros compostos? É o chamado anatocismo. Identificando isso, aí vamos criar aqui uma situação hipotética que ele paga R$ 1.600 de parcela. Você fez o cálculo lá e encontrou que, na verdade, a parcela dele deveria ser R$ 1.200. Então tem uma diferença de R$ 400. Você demonstrando para o juiz, na sua petição inicial, essa diferença através do cálculo, existe grandes chances de você conseguir uma liminar para que ele pague o valor que você achou lá, que é menor do que a sentença. E aí o juiz, dando essa liminar, efetivamente você vai falar para ele parar de efetuar o pagamento financeiro e efetuar o pagamento dentro do processo, mas ele não estará em atraso. Essa é a possibilidade que você pode falar para o seu cliente. Aí você não vai mais pagar financeiro, você vai pagar aqui dentro do processo. Mas chegou lá, não, para de pagar. Não faça isso, porque você vai gerar uma dificuldade, porque amanhã ou depois aí o seu cliente está com ação de busca e apreensão, ele vai afirmar que foi você que disse para ele efetivamente não pagar. Então isso será trágico para a sua advocacia, falar para ele parar de pagar. Então você identificou lá na ação que existe cobrança de juros errada, tarifas cobradas erradas. Tudo isso você vai descrever na sua petição inicial e aí você vai distribuindo a ação, você vai despachar com o magistrado para que efetivamente você tenha essa liminar para entregar isso ao seu cliente e ter a certeza que ele vai ficar muito feliz com isso. Então essa é a habilidade técnica que você precisa entregar para o seu cliente ali quando ele buscar você com um contrato de financiamento, que aí efetivamente você vai dizer para ele tudo que está errado naquele contrato, vai analisar todo aquele contrato. Você precisa demonstrar para o juiz, porque o que é um pedido liminar? Vou abrir um parênteses aqui para explicar essa questão. O pedido liminar ali é para que você tenha a efetivação do valor que provavelmente seu cliente já chegou no escritório, já está no teto, né? Mas ele procura o advogado quando ele já não está conseguindo pagar. Então a liminar é para você gerar um momento que ele vai ter um refresco ali nesse pagamento das parcelas. Também isso é muito importante para, na hora que você for cobrar os honorários, né, esse valor que você diminuiu. E isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Como é que se cobra de uma pessoa que já tem muita dívida? Como é que se cobra de uma pessoa que já está pagando muita parcela? É nesse cenário que você acha uma brecha para poder efetuar a sua cobrança ali, seja ela do valor cheio, seja ela mensal, para que efetivamente você possa desenvolver o seu trabalho. É muito importante também verificar isso, só quem é especialista em direito bancário vai entender. É muito importante você olhar e identificar junto ao seu cliente se o seguro que está contratado ali foi feito de forma como uma venda casada. Por quê? Porque o banco é obrigado a permitir que, quando a pessoa vai comprar um veículo financiado, o banco é obrigado a permitir que a pessoa escolha efetivamente qual é a seguradora que ela quer fazer do seguro para aquele contrato. A obrigatoriedade é ter o seguro para contrato, mas ele pode escolher. Normalmente, você chega no banco, não existe nenhuma possibilidade do banco dizer, você pode escolher isso. Não. Então isso é uma venda casada. Se é uma venda casada, também é algo que você pode atacar numa eventual ação judicial. E tudo isso que eu falei aqui, ponto a ponto, tem que ser atacado na sua petição inicial. Não basta você fazer o cálculo e achar o valor errado, então, agora eu vou fazer uma petição de qualquer jeito porque eu já achei o valor errado. Não. Tudo isso tem que ser atacado na sua petição inicial. Todas as tarifas indevidas que você encontrar, você tem que atacá-las ponto a ponto. Seguro indevido, tem que atacar ele nesse ponto. Identificando os juros acima da média do mercado, que é diferente
do anatocílio. Então tem que fundamentar a sua petição sobre essa perspectiva. Se você achar também juros compostos, então a fundamentação da sua petição também tem que estar lá na questão dos juros compostos, e o cálculo vai ser a comprovação. O cálculo vai ser o adicional que você, com toda essa fundamentação, seja ela de doutrina, mas também a fundamentação jurisprudencial, de posse de tudo isso, você junta o cálculo e aí você conseguiu comprovar para o juiz que efetivamente seu cliente está pagando um valor a mais. Você aí nasce a possibilidade de você vencer de forma liminar ali no início do processo, para que efetivamente o seu cliente passe a pagar um valor menor, que é isso que efetivamente ele quer, e aí você tem sucesso já inicialmente nessa primeira parte do processo. A liminar nós sabemos que é uma decisão que pode ser mudada, mas você já vai ter um cálculo ali, você já vai ver que efetivamente é aquele valor, e aí você entrega esse resultado aí vencedor para o seu cliente e mostra para o seu cliente que você era o advogado correto, você tem a solução específica para esse caso, você esclareceu ele, teve todas as informações do que você, advogado, iria fazer no processo, e agora ele tem esse resultado inicial. Quero te agradecer. Se fez sentido para você esse conteúdo para advogados, compartilhe com advogados da sua confiança, advogados que você entende que esse conteúdo pode ser de valor para ele, porque aqui eu deixei praticamente o script que eu uso no meu escritório para poder efetivamente atender esse tipo de cliente. Sucesso para você e muito obrigado.